Saudações a todos vocês. Vamos então começar uma aula de bioestatística, hoje falando sobre o teste T de Student, certo? Bom, vamos iniciar. Primeiramente eu queria fazer uma distinção entre uma comparação e uma correlação. O assunto anteriormente estudado foi sobre correlação, que parte do pressuposto em que um conjunto de dados pode estar relacionado, ligado a outro conjunto de dados. Então, como exemplo, está aparecendo aí de azul, esse conjunto de dados A, que poderia em uma correlação estar ligado a um conjunto de dados B em uma correlação, certo? Então a pergunta é, os dados da variável A se ligam aos dados da variável B, certo? Por exemplo, pessoas que consomem mais café também são mais ansiosas? Ou seja, existe uma correlação, uma ligação entre tomar café e ser ou não mais ansioso? Como foi estudado em correlação, a correlação só explicita o relacionamento entre duas variáveis. Nós não podemos atribuir status de causalidade, a gente não pode dizer que tomar mais café, por exemplo, variável A, causaria ficar mais ansioso ou dormir mal, por exemplo, né, que seria uma outra variável. Não. Nesse caso, a pergunta, né, cuja resposta seria uma ligação entre A e B, a afirmativa seria que tomar café está ligado, está relacionado a ser mais ansioso, estar mais ansioso ou dormir pior, certo? Mas não necessariamente que um causa outro, porque dormir pior pode estar associado a tomar mais café. Ou seja, o que vai de A para B também vai de B para A na correlação, certo? Então, na correlação temos, como estudado anteriormente, que se há correlação, teríamos um gráfico parecido como esse, em que uma medida, um gráfico de dispersão, né, em que uma medida A é demonstrada ligar-se com uma medida B, cada pontinho aí representando a ligação entre um par de dados, entre, por exemplo, 5 e 15, 10 e 9, 6 e 16, 6 e 15, plotados aqui no gráfico, certo? Bom, na comparação, a questão é, A é ou não igual a B? Ou seja, na comparação a gente procura por igualdades ou diferenças, certo? E não por uma ligação. O exemplo de gráfico que a gente tem correspondente seria se fôssemos comparar o conjunto da coluna A, compararmos no caso aqui pelas médias, né, com o conjunto B. Então teríamos aqui neste histograma a média do conjunto de A comparado com a média do conjunto de B. Comparação, então, é outra coisa, outro tipo de grandeza que é estabelecida, né? Bom, o teste T de Student, então, ele é um teste de comparação entre médias, como o exemplo anterior. No caso, a gente pode ter uma comparação ou de duas condições ou de dois grupos. Qual que é a diferença, né, entre comparar duas condições e dois grupos? Na planilha é basicamente a mesma coisa, é idêntico, né, a forma de tabular. O que muda é o seguinte, né, no caso de condições, nós temos aqui duas condições, a condição A e a condição B, só que reparem, os participantes da condição A são os mesmos da condição B, ou seja, o que muda é exclusivamente as condições. Os participantes não mudam. Então, esse é o caso, por exemplo, quando eu faço uma comparação, exemplo da psicologia,
de uma condição sala fria com sala quente. As pessoas podem ser as mesmas. Vamos supor que eu quero testar se a temperatura ambiente da sala influencia no desempenho durante uma prova, por exemplo. Então, eu poderia, hipoteticamente, colocar pessoas numa sala quente, sem ar-condicionado, por exemplo, né? E comparar com uma sala com temperatura arejada, com ar-condicionado. Vamos supor que a condição A seja a condição ar-condicionado e a condição B seja a condição sem ar-condicionado. E aí os números que vocês veem aqui seria a porcentagem de acerto na prova, ou a quantidade de questões acertadas, por exemplo. Tá? Vamos supor. Reparem, os mesmos participantes que passaram pela condição A passaram novamente pela condição B. Então, as mesmas pessoas que fizeram a prova na condição A, ar-condicionado, na condição B, sem ar-condicionado, fizeram uma nova prova e depois se compara a média da prova na condição A, com ar-condicionado, com a média da prova na condição B, sem ar-condicionado. Certo? Bom, então, A e B, como eu explicitei, são condições diferentes e os participantes em B são os mesmos que os participantes em A. Então, eu estou chamando isso de comparação de condições, só para diferenciar da comparação de grupos. Tá? A planilha é basicamente a mesma, só que na comparação de grupos, a diferença é que os participantes, né, do grupo A são diferentes dos participantes do grupo B. O exemplo poderia ser exatamente o mesmo que eu dei sobre sala com ar e sala sem ar, mas ao invés de eu pegar as mesmas pessoas e pedir para elas repetirem a prova, certo? Ou uma prova levemente diferente em duas condições, eu poderia pedir, né, que um conjunto de pessoas ficasse numa sala com ar, ao mesmo tempo que um outro conjunto de pessoas ficassem na sala quente sem ar. E aí eles estariam fazendo as mesmas provas, por exemplo, depois eu compararia, né, a sala com ar com a sala sem ar. Evidentemente que esse gráfico aqui não está refletindo a realidade da coisa, né, não sei, mas é só para exemplificar mesmo. Tá? Ou seja, quando falamos de grupos, comparamos grupos, A e B também são condições, então a condição A é uma condição com ar, condição sem ar, mas os participantes de A são diferentes dos participantes de B. Tá? Isso determina, como vamos ver, o tipo de teste T que vamos utilizar. São dois testes T. E o teste T serve justamente para comparar dois grupos ou duas condições, certo? Se for 3 grupos ou 3 condições, o teste T serve? Não. O teste T não vai mais servir. É uma outra estatística de teste que estudaremos depois, chamada ANOVA, análise de variância, ou alternativa não paramétrica. Não vou me deter sobre isso agora, certo? Mas temos aí, então, primeiramente, o teste T para dois grupos, cujas amostras que nós vimos de pessoas são diferentes. No primeiro grupo é um conjunto de pessoas, no segundo grupo é um outro conjunto de pessoas. Este teste T também é conhecido como teste T para amostras independentes, porque os dados coletados aqui são de pessoas X e os dados coletados aqui são de outras pessoas Y, certo? O que muda, então, é a variável, né, manipulada. Nesse caso aqui, o ar está ligado, né, e nesse caso aqui, o ar não está ligado. Ok? Temos aí, então, uma tabelinha do que seria, hipoteticamente, uma média da condição A e uma média da condição B. O que a gente viu antes foi só o gráfico feito com base nessa tabela. Né? Novamente, os grupos aí, né, o grupo A, grupo B, com participantes diferentes do grupo A e no grupo B, só lembrando que o teste T para amostras independentes também é conhecido como teste T não relacionado ou teste T não pareado, sem par. Ok?
Bom, a questão é que, para este caso em que são participantes diferentes, ou seja, eu tenho medidas aqui, ó, em A e medidas em B de pessoas diferentes, qual que é o problema disso? Existe um risco da variância intragrupo, ou seja, de cada grupo, serem diferentes da variância intergrupo, ou seja, entre A e B, de cara antes de qualquer testagem. Ou seja, existe uma chance, o que isso quer dizer, tratando em miúdos? Existe uma chance dos grupos, do grupo A e do grupo B, serem diferentes antes de qualquer intervenção, independente do A estar ligado ou do grupo ou do A não estar ligado. Os grupos podem ser naturalmente diferentes, tá? Então isso é um pouco problemático, tá? Porque as variâncias podem ser desiguais. Isso quereria dizer que os grupos são naturalmente diferentes, ou seja, isso é um risco quando nós utilizamos um desenho de pesquisa em que nós temos dois grupos diferentes de pessoas. Então, ainda que em um grupo eu estou testando uma variável e no grupo outro, pelo fato de serem pessoas diferentes, corremos esse risco aí da desigualdade das variâncias, dos grupos já serem desiguais. Isso é um problema porque tornaria os grupos não comparáveis. Tá? Então, se esses grupos forem naturalmente diferentes, eles já são não comparáveis desde antes, isso seria muito ruim. Né? Se eles não são, né, se esses grupos não são naturalmente diferentes, então tudo bem, tudo ok. Mas isso quer dizer que nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado com esse teste T para dois grupos independentes, né, para amostras independentes, e por isso mesmo os estatísticos criaram o teste de Levine, porque pelo meio do teste de Levine, que nós vamos ver agora, é possível saber se essas variâncias são significantemente diferentes. E aí, o teste de Levine, ele propõe um ajuste na estatística, certo? Eu já fiz essa estatística, inclusive usando o programa SPSS, eu não vou mostrar o processo, só vou mostrar a interpretação, certo? O que precisamos, então, quando nós temos um conjunto de dados e que, com esses dois, no caso, né, conjunto de dados, precisamos compará-los. No caso, como temos aí grupos independentes, precisamos primeiro do teste de Levine, certo? Aí já está a estatística do teste de Levine para o conjunto de dados que eu estava mostrando, não é? E reparem que nesse teste de Levine, olha só, o valor P deu maior que 0,05. O que é que isso quer dizer, um valor P para o teste de Levine maior que 0,05? Como o teste de Levine testa se há diferenças entre as variâncias de cada grupo, se eles diferem em suas variâncias desde sempre, um valor P menor mostra, então, que não há diferença. Como o valor P aqui foi maior do que... perdão, gente, o valor P menor do que 0,05 mostra que há diferenças. Então, como o valor P aqui deu maior do que 0,05, isso quer dizer que não se pode considerar que as diferenças são significantes. Ou seja, se houver uma diferença entre as variâncias, né, a probabilidade disso ter ocorrido devido a um erro é muito grande para ser aceito. Então, nesse caso aqui, como eu não posso considerar que as variâncias são significantemente diferentes, eu vou assumir que elas são iguais, e por isso que tem aqui igualdade assumida das variâncias, porque o teste de Levine é para isso, certo? Bom, só ressaltando aí o valor P e ressaltando que eu estou assumindo aqui, então, a igualdade das variâncias. Se o valor P fosse menor do que 0,05, eu ia assumir a igualdade, eu não ia assumir, perdão, a igualdade das variâncias. E aí, esse conjunto aqui estaria aqui embaixo, na verdade. Eu vou mostrar por que isso é importante, tá? Porque em sequência ao teste de Levine,
nós temos aí as estatísticas de teste para o teste T, que vai tentar mostrar se há ou não diferenças entre as médias dos grupos, né, que nós estamos estudando. Bom, como nós assumimos a igualdade das variâncias, nós vamos utilizar esta linha aqui e vamos ignorar de baixo, certo? Se nós tivéssemos, né, ou melhor, se não tivéssemos assumido a igualdade das variâncias, nós ignoraríamos a linha de cima e utilizaríamos a linha de baixo, né? Mas aqui não é o caso, certo? Bom, o segundo ponto, então, em seguida, que nós temos que tratar, uma vez que assumimos a igualdade das variâncias pelo teste de Levine, é seguir com o teste T. E a primeira estatística que a gente tem que ver é a própria estatística de teste T. Tá? O valor de T, quanto maior, melhor. Melhor no sentido de quanto maior o valor de T, seja ele positivo ou seja ele negativo, isso não importa. Quanto maior o valor de T, mais diferenças significa que provavelmente há entre as duas médias que nós estamos testando, certo? No caso, a gente tem um valor T de menos 6,14. Por que eu disse que não importa se o valor de T é positivo ou negativo? Porque difere simplesmente na ordem na tabela que eu ponho das condições. No caso, como eu coloquei condição A e condição B, né, o valor T saiu negativo, certo? Porque a média, inclusive, a média de A foi menor do que a média de B. Mas se eu tivesse mudado a ordem, colocado B primeiro e depois A, teria saído um valor T positivo. Então isso não importa muito, certo? Bom, vamos prosseguir então. Tá aí o valor T ressaltado. O segundo ponto, terceiro na verdade, é o valor P, que é o valor de probabilidade. O valor P para T. Porque eu tenho uma estatística de teste, mas é importante eu saber se o valor T ele é ou não refutado. Ou seja, se eu posso ou não confiar que T é válido para a população. Isso tem a ver, né, com o nível de significância, que é um assunto anterior, certo? O valor P, então, diz respeito à probabilidade de T ter sido obtido devido a erro se a hipótese nula for verdadeira, certo? Isso é nível de significância, como já estudado. E no caso aí, gente, como foi estabelecido um valor de alfa, um alfa de 0,05, resumindo, 5%, né? Isso quer dizer que alfa vai determinar que um valor P menor do que 0,05 refuta a hipótese nula, né? No caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um valor P muito baixo. Ou seja, um valor P muito menor do que 0,05. Tá? 0,0001 provavelmente. Certo? Como o valor P está abaixo de 0,05, eu vou refutar a hipótese nula. Ou seja, eu vou refutar a ideia de que T possa ter sido ocorrido devido a um erro. Certo? Ou seja, eu vou aceitar então a hipótese alternativa, que é T. T é a hipótese alternativa, é a própria hipótese alternativa, né? E nesse caso, então eu aceito o valor de T. E por fim não, né? Quase por fim, um intervalo de confiança para T, ou seja, nós temos um T aqui de 6,14. Então é importante que a gente saiba do intervalo, do que seria T na população. Aplica-se a mesma lógica do intervalo de confiança, tá? Mas esses númerozinhos aqui, ó, intervalo de confiança para T, indiquem que o valor T real na população vai estar entre menos 8,81 e menos 4,36. Por que, gente? É importante saber desse intervalo de confiança, tá? Porque no caso aqui, ó, o T, que eu vou apontar aqui, né, o T está aqui, 6,14. Só que o intervalo de confiança para T é esse aqui.
certo? O que isso quer dizer? Como o intervalo de confiança está entre dois números negativos, t pode variar em qualquer grau aqui dentro desse intervalo. Ele está aqui no meio, né? Aqui são os intervalos, 8,81, 4,36. E o valor t real da população pode variar em qualquer, né, lugar dentro desse intervalo. Como nós temos dois, né, valores de intervalo aí, de baixo e de cima, né, dentro de um espectro negativo, ou seja, os dois valores são negativos, tudo bem, isso é ótimo. O problema, por exemplo, seria se nós tivéssemos um valor t qualquer, por exemplo, um valor t aqui, tá? E o intervalo de confiança estivesse entre um número negativo e um número positivo. Porque isso indicaria, se, né, fosse assim, isso indicaria que esse valor t aqui poderia variar desde o número positivo até um número negativo, mas inclusive poderia ser zero. E um valor t, né, igual a zero indicaria que não haveria diferenças entre as duas condições, ou seja, que a diferença entre as médias não existiria. Então, é importante a gente olhar o intervalo de confiança para t, porque mesmo que a gente tenha o valor t, constate pelo valor p que t é válido, que eu posso aceitar t. Mas quando eu olho para o intervalo de confiança, se por um acaso passar por zero, existir a probabilidade do t passar por zero dentro do intervalo, eu vou ter que desconfiar da estatística. Eu vou ter que, mesmo assim, rejeitar o valor de t e assumir que não há diferenças. Porque t indica, é um número, né, uma estatística de teste que indica a diferença entre as médias. Certo? Bom, tendo explicado isso, neste caso aqui nós estamos constatando, tá, que podemos sim aceitar t em todos os casos. Falta uma coisa. Nós constatamos que há diferença. Ou seja, temos aí, pelo gráfico, como nós vimos, né, uma diferença visual entre as médias. Tá? A estatística serve para saber se essa diferença observada na amostra se replica na população, e nós obtivemos isso com a estatística t. Vemos aí que podemos confiar, certo? Que esse resultado obtido com a amostra, essa diferença entre as médias que a amostra apresenta, ela provavelmente se replica na população. A diferença existe, então, na população. Só que, apesar de eu saber que há diferença e que eu posso aceitar que há diferença, é importante também eu saber o quanto essa diferença diferencia. Ou seja, a força dessa diferença. O que a gente chama de magnitude do efeito. Eu preciso saber do efeito que houve. Se o efeito foi fraco, médio ou forte. Ou seja, se a diferença foi muito grande, foi média ou foi pequena. Tá? Vamos passar para o próximo slide para entender isso um pouco melhor. Como constatado, há diferença, ok, mas quanta diferença há? Pouca diferença, média diferença, muita diferença. E para isso a gente utiliza uma outra estatísticazinha chamada D de Cohen. Esse D de Cohen, ele calcula a distância entre as médias com base na curva normal padrão. Isto é, aquelas duas coluninhas que nós vimos as duas colunas de dados, né, do grupo A e do grupo B, tem que ser transformadas. Isso não precisa fazer essa transformação, né? Vou mostrar a fórmula rapidinho como é que faz, muito simples, tá? Mas isso é transformado aqueles valores, né, a média de cada um dos valores, em valores da normal padrão, ok? Para padronizar o valor das médias e dos desvios padrão. É assim que eu vou saber, então, da distância entre as médias em termos do valor padronizado da curva normal padrão, certo? Vamos pegar aí então de exemplo. Vamos supor então que essa curva normal padrão aí represente os dados, o conjunto de dados do grupo A, certo? Por isso que eu coloquei de azulzinho aí a média, né, que quando plotada
para a curva normal padrão, a média, qualquer média vira zero. Então, a linhazinha azul aí indica a média, né, do grupo A. Só que nós temos também, né, um segundo grupo, certo? Que é o grupo B. Eu coloquei de propósito uma curva distante da outra, certo? Para indicar justamente, gente, a distância que uma curva tem da outra. A distância em que as médias, né, têm da outra. A ideia é que se não houvesse diferença, ou seja, se a diferença entre o grupo A e o grupo B não existisse, minhas mãos aqui representando as duas curvas, certo? O grupo A e o grupo B, se não houvesse diferenças, essas curvas seriam próximas. Se não houvesse diferença nenhuma, significa que a média de um grupo na curva normal padrão seria igual à média. Então as médias se encontrariam em zero, correto? Mas não é o caso aí, né? A gente já viu que há diferenças, agora a gente quer saber o quão diferente é, ou seja, o quão distante essas médias realmente estão, certo? Então esse valor D que será calculado diz respeito ao tamanho desse efeito expresso em valor Z, que já vimos que o valor Z é o valor da curva normal padrão, certo? Precisamos então de estatísticas básicas que nós já temos da média dos dois grupos, tanto do grupo A quanto do grupo B, certo? Precisamos dos desvios padrão do grupo A e do grupo B. Após isso, é preciso tirar a diferença entre as médias, é só subtrair A por B, aqui temos o resultado da diferença entre as médias, certo? Entre 13,83 e 7,25, a diferença entre um e o outro é de 6,58, tá? Essa diferença corresponderia, né, aqui a essa distância entre as médias, mas a gente precisa transformar isso em um valor padronizado, certo? Em um valor Z. Como que é feito isso? Tiramos então a média dos desvios padrão, certo? Somando esses dois valores, dividindo por 2, aqui temos a média dos desvios, e para obter o valor D, que é simplesmente, o valor D é simplesmente transformar a diferença entre as médias em um valor padronizado, nós dividimos a diferença entre as médias pela média dos desvios aqui e obtemos esse resultado em valor Z. Então, o valor D é um valor Z, certo? De 2,51. 2,51 representa que uma média desvia ou se distancia da outra em 2,51 desvios padrão na curva normal padrão. Foi o que eu fiz aqui. Pegando a partir daqui, que é zero, dessa média que é zero, uma média se distancia da outra em 2,51 aproximadamente aqui desvios padrão. Essa então seria a distância, tá, entre essas curvas. Quanto menor fossem os desvios padrão, mais essas duas curvas, né, seriam aproximadas, mais elas entrariam uma dentro da outra, certo? Mas no caso aí nós temos o que? Uma curva muito distante uma da outra, certo? Em termos de área, gente, como podemos ver, se nós temos pouca sobreposição entre as duas, né, entre as duas curvas, nós temos então que os valores do grupo A estão afastados dos valores do grupo B e se tem pouca sobreposição entre o grupo A e B, olha só, uma pequena porcentagem de área então sobreposta indica que a variância do grupo A, tá, compartilha muito pouco com a variância do grupo B. A maior parte das variâncias dos dois grupos são pertencentes a cada grupo, não se misturam muito, certo? É justamente isso que é indicado quando nós traduzimos o valor D em termos da porcentagem de sobreposição, que é essa área aqui, certo? Que é a área sobreposta. Como nós podemos ver aí nesse gráfico, pouquíssima área está sobreposta. A maior parte das áreas
são individuais de cada grupo, certo? Se nós tivéssemos um valor D muito pequenininho, essas duas curvas estariam muito uma dentro da outra, né? Indicando, por exemplo, um valor D de 0,1 indicaria 92% de área sobreposta. Ou seja, essa área aqui estaria enorme aqui, ó, certo? Uma área muito gigante sobreposta. Isso indicaria o quê? Pouca diferença. De fato, nós temos que um valor D entre 0,1 e 0,4 é um valor D que indica um efeito fraco. Por que um efeito fraco? Indica que a diferença é pouca, certo? Um valor D entre meio e 0,7 vai indicar aqui uma sobreposição de 67% a 57% desta área. É um efeito moderado. E um valor D entre 0,8 para cima é um efeito forte. Olha só para vocês verem. Um valor D de 1,5 indica 29% de sobreposição de área. Ou seja, 70% é de cada grupo. Um efeito muito forte. No caso aqui, a gente tem um valor D de 2,51, nem tem a porcentagem de sobreposição aqui, indicando o quê? Que a área sobreposta, aqui, ou seja, o ponto de encontro entre os dois grupos é muito pequeno. Isso indica o quê? Os dois grupos realmente são muito separados, são muito diferentes. Indicando o quê? Que seja lá o que aconteceu na condição B, isso produziu uma grande diferenciação em relação à condição A. Por exemplo, se isso fosse nota de prova ou média de questões acertadas, né, nós teríamos aqui o quê? Né, invertendo aquele raciocínio que a gente fez. Vamos supor que a condição A é uma condição que não tem ar condicionado e a condição B tem ar condicionado. Vamos supor. Né? Isso indicaria o quê? Que as notas, as questões acertadas na condição sem ar condicionado foram muito menores na condição com ar-condicionado, indicando o quê? Um efeito do ar-condicionado. Ou seja, um efeito grande do ar-condicionado sobre as notas, por exemplo. É um exemplo bobo, mas só para figurar. Certo? Bom, interpretando então o teste T, resumindo todas as interpretações que fizemos, né? Primeiro, a diferença observada na amostra, essa diferença observada na amostra, entre as médias, no caso 7,25 do grupo A e 13,85 do grupo B, essa diferença observada na amostra não pode ser considerada obtida devido a um erro e a hipótese nula verdadeira. Ou seja, eu não posso considerar que essa diferença que nós observamos na amostra não exista na população. Isto é, eu considero que essa diferença observada aqui é válida, certo? Porque eu não considero que a hipótese nula é verdadeira, porque não houve erro. A probabilidade de ter havido erro é minúscula, é menor do que 0,0001, como a gente viu, né, o valor P para o teste T. Uma diferença, a probabilidade de ter sido, né, da hipótese nula ser verdadeira é minúscula, vamos colocar assim, né, resumindo. Bom, o que isso quer dizer? Que a gente aceita o valor T, pois a diferença observada em T, né, essa diferença aqui mostrada por T, a probabilidade, né, a chance dessa diferença não existir na população, isto é, ser igual a zero, é inexistente, certo? Então aceitamos sim T. Em conclusão, pode-se considerar que na população, uma vez que nós observamos dados com amostras, mas a gente pode considerar com essas estatísticas que na população o grupo A, ou seja, pessoas, nesse exemplo que a gente está dando, pessoas que fazem a prova sem ar-condicionado, numa sala quente, vai diferir da nota de pessoas que fazem a prova numa sala com ar-condicionado. Exemplo, tá? Isso aqui poderia ser qualquer conjunto de dados. Eu só estou dando esse exemplo, né, da sala com ar e da sala sem ar, para indicar que ter ar ou não ter ar faz diferença. É isso que o teste T, na verdade, acabou de mostrar. E, por fim,
essa diferença é grande, ou seja, não é, no caso aqui, não é uma diferença baixa ou moderada, é uma diferença grande, como mostrado pelo valor D de 2,51 desvios padrão, de distância entre as médias, como nós vimos no slide anterior, indicando que muito pouco da variância em A coincide, ou seja, é compartilhada com a variância em B. A maior parte da variância é só de A ou só de B, ou seja, as pessoas realmente tiraram nota baixa, isso tem a ver com a temperatura em comparação com as que tiraram nota alta e tiveram uma temperatura menor, né? No caso, refrigerada aí por ar-condicionado, como no exemplo, certo? Bom, agora passamos para o caso do teste T de duas condições. Isto é, para o caso do teste T para amostras dependentes e não independentes, como no caso anterior. A estatística pode ser exatamente a mesma, a gente tem a estatística básica, ou seja, eu posso ter a mesma média, certo? As mesmas médias, os mesmos desvios padrão, só que, nesse caso aqui, como a gente já viu, os participantes da condição A são os mesmos da condição B. Nesse caso, então, a gente não vai ter certos problemas que nós temos no teste T não pareado, no teste T para amostras independentes. Neste teste T, ele vai ser um pouco mais tranquilo, porque não há preocupação com possíveis diferenças entre a variância intragrupo e intergrupo. Por quê? Porque os mesmos participantes que estavam aqui e participaram de A, participaram depois de B. Então não vai, como não são participantes diferentes, eu não preciso preocupar se os grupos não seriam, hipoteticamente, naturalmente diferentes antes de qualquer coisa. Eu não preciso ter esse tipo de preocupação, certo? Os grupos são naturalmente comparáveis. Por quê, gente? Porque não são grupos, né? São as mesmas pessoas, são grupos das mesmas pessoas, certo? E eu não preciso, portanto, do teste de Levine para a igualdade das variâncias, porque as variâncias necessariamente são iguais de antemão, uma vez que as pessoas são iguais, são as mesmas pessoas. O que vai mudar aí são exclusivamente a condição em que as mesmas pessoas são testadas. Neste caso aí, eu tenho pares de dados, certo? Eu estou comparando pares de dados, par, né? Um dado na condição 1 e dado na condição 2, mas par por quê? Porque o mesmo participante 1 aqui da condição A foi o mesmo da condição B. O participante 2 na condição A foi o mesmo da condição B. Coisa que não acontecia no caso anterior, que eu tinha um participante, por exemplo, 1 aqui na condição A, e aqui seria o participante 13, ou seja, seria outra pessoa, certo? Nada a ver. Muito diferente. O que então que a gente precisa avaliar no teste T aqui para amostras dependentes, né, gente? Primeiro, eu preciso avaliar uma correlação entre os pares de dados. Por que eu tenho que avaliar uma correlação entre os pares de dados? Porque uma vez que as mesmas pessoas, né, que participaram da condição A também depois participaram da condição B, né, não são dois grupos, as mesmas pessoas na condição A participaram na condição B. Uma vez que são as mesmas pessoas, eu quero saber de que forma que elas variaram. Porque, por exemplo, né, vamos supor que as mesmas pessoas que tiraram a nota baixa, as notas mais baixas aqui na condição A, apesar de ter subido na condição B, elas foram, em relação ao grupo, as pessoas que também tiraram as notas mais baixas na condição B. Nesse caso, eu teria uma correlação positiva. Apesar de, enquanto grupo, né, houve um aumento de nota, condição A, condição B. Aumentou a nota, as médias das notas, né? Nota na condição A foi pior, nota na condição B foi melhor. Mas apesar disso, se eu tenho aqui no conjunto que as pessoas com melhores notas aqui, né, foram também as pessoas com melhores notas aqui. E as pessoas com piores notas aqui também foram as pessoas com piores notas aqui. Então, os dados variaram da condição A para a condição B de forma pareada, de forma correlacionada, certo? Nesse caso aqui, olha que interessante. Eu tenho uma correlação
negativa. Reparam? A correlação negativa. O que quer dizer? Aconteceu isso aqui, ó. Pessoas, né? Minha mão aqui, ó. Pessoas com maior nota vai reduzindo, pior nota. O que aconteceu foi o seguinte, ó. As pessoas com melhor nota, né? Da maior para menor na condição A, quando passou para a condição B, fez isso aqui, ó. Inverteu. Ou seja, as pessoas... Houve um aumento, certo? Ou seja, não foi isso aqui que aconteceu, não. Ó. As médias não foram iguais. Condição A, condição B. A média aumentou daqui para cá. Só que aumentou no sentido inverso. Aumentou, mas as pessoas que tiraram as melhores notas aqui, em comparação com média e pior, inverteram. As pessoas que tiraram aqui, então, as piores notas aqui, tenderam a tirar as melhores notas. No caso, eu tenho uma correlação moderada, o que indica que isso foi uma tendência. Não foi assim a maioria, foi uma tendência, né? Uma correlação de menos 668. E é uma correlação significante. Eu posso acreditar nessa correlação pelo valor P. Eu não posso refutar o valor de correlação. Eu posso acreditar que de fato é assim, inclusive na população. Certo? O segundo caso que eu preciso analisar é muito parecido com o que foi analisado anteriormente, a estatística de TERT-T, certo? O valor para T e o intervalo de confiança para T. Exatamente a mesma coisa que nós avaliamos no teste T anterior. Não muda basicamente nada, né, pessoal? O valor de T, no caso aqui, foi menos 7,75. O valor P, indicando que eu posso confiar no valor T, ou seja, eu refuto a hipótese nula e aceito o T como verdadeiro. E o intervalo de confiança para T, indicando o quê? Ó, eu tenho dois valores aqui negativos, significa que a chance aqui de T passar por zero é nula. Então eu aceito T de boa, sem preocupações, né? E o valor de Cohen, se eu quiser fazer também para saber a magnitude de efeito, eu não fiz, porque eu já expliquei como faz o valor de Cohen, mas a lógica é exatamente a mesma, certo? Por fim, interpretando aí o valor de T, primeiro, há uma correlação entre os pares de dados, indicando que os indivíduos na condição A variam de forma semelhante na condição B, mas no caso, de forma inversa, como a gente viu, né? Os indivíduos aqui, houve uma tendência a uma correlação negativa. Os indivíduos aqui, né, que variavam dessa forma, na primeira condição, das melhores para as piores notas, aqui inverteu, certo? Houve um aumento muito significativo, mas por alguma razão houve uma inversão. Aqui, na condição B, os indivíduos, com esse exemplo que eu estou dando, tiraram as melhores notas. Os que antes tiraram a pior, por exemplo. Tá? Bom, a diferença observada na amostra entre as médias, mesma coisa, tá, gente? Entre as médias na condição A em relação à condição B, não pode ser considerada devido a erro se a hipótese nula for verdadeira. A gente viu isso pelo valor P, o que quer dizer, então, que a gente aceita a hipótese alternativa, refuta a hipótese nula. Aceita, então, o valor de T como verdadeiro, pois a chance dessa diferença observada em T não existir na população, isto é, se ele for igual a zero, é inexistente. A gente viu isso pelo intervalo de confiança para T. O intervalo de confiança não tem um número positivo ou negativo, então T não corre a chance de passar por zero, certo? E, em conclusão, pode-se considerar que na população a condição A difere sim da condição B. Eu posso considerar, então, por exemplo, que a população de estudantes, que na população de estudantes, as pessoas, os estudantes que fazem prova no ar-condicionado tendem a tirar notas melhores do que as que não fazem, e isso eu poderia interpretar que o calor afeta o raciocínio das pessoas, por exemplo. Teoricamente, eu poderia interpretar. Não exatamente pelo teste. Isso é uma extrapolação, né,
interpretativa muito além do teste. O teste só está indicando que há ou não diferença. No caso aí, que há a diferença. E que essa diferença é grande, como mostrado aí pelo valor D. Né? Mesma coisa aí no caso do outro teste. Certo? Só umas últimas considerações com relação ao uso do teste T. O teste T é um teste paramétrico. Isso quer dizer que ele só pode ser usado se os dois conjuntos de dados tiverem distribuições normais. No caso aí, se tanto a condição A quanto a condição B apresentarem distribuições normais. Quando, como neste caso aqui embaixo, a gente tem dados não normais, ou que os dois conjuntos não são normais, ou que um é normal e o outro não, a gente não pode utilizar nenhum dos testes T, certo? A gente teria que utilizar os chamados testes não paramétricos, quando algum dos dados dos conjuntos não são normais. No caso aí, para duas condições em substituição ao teste T pareado, né, a gente teria o teste W de Wilcoxon, e para dois grupos, ao invés de utilizar o teste T para amostras independentes, o teste T pareado, a gente utilizaria o teste U de Mann-Whitney, certo? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui. Batemos um recorde, explicando o teste T aí em 47 minutos. Espero que todos compreendam. Valeu e até a próxima.